O primeiro abandono. Eu tinha 6 anos. Estava de vestidinho rosa, segurando uma boneca sem braço. Esperava minha mãe me chamar para sair. Mas naquele dia, ela não me chamou. Na verdade, ela me empurrou para fora do quarto. Fechou a porta na minha frente. Disse que precisava de um tempo sozinha, mas eu ouvi vozes rindo lá dentro. Meu corpo não entendeu. Meu coração também não. Mas minha alma registrou. Foi o primeiro abandono. Naquela noite, não houve beijo de boa noite. Nem história contada, nem coberta puxada até o queixo. Só silêncio. E o silêncio era mais frio do que o chão do quarto onde dormi. Minha mãe era bonita, elegante. Todo mundo dizia que eu puxei a ela. Mas ela não gostava de ouvir isso. Você vai me envelhecer mais rápido, ela dizia. Me atrasa, me cansa. Eu cresci tentando merecer o colo que nunca veio. Tentando não incomodar. Tentando ser a filha que ela talvez aprendesse a amar. Mas não importava o que eu fizesse. Ela sempre olhava para mim como se eu fosse um erro que ela não podia apagar. CTA. Emocional. Se você também já sentiu que não era suficiente para quem mais precisava te amar, escreva nos comentários. Eu merecia ser vista. Se inscreva, curta, compartilhe. Talvez alguém esteja esperando ouvir isso agora. Com o tempo, me tornei invisível. Na escola, eu ficava no fundo da sala. Nunca chamavam meu nome. E quando chamavam, era só para lembrar que eu estava distraída de novo. Em casa, aprendi a ouvir os passos dela no corredor e correr para o quarto para não ser vista. Ouvi cada briga, cada telefonema onde ela dizia que não aguentava mais. Aos 8, fui morar com uma tia. Ela me deu comida, cama e silêncio. Mas amor, não. Era como se eu tivesse sido passada de mão em mão, como algo quebrado que ninguém queria consertar. Naquele tempo sonhava muito. Sonhava com uma mãe inventada. Uma que penteava meu cabelo sem puxar, que fazia panqueca no domingo, que perguntava se eu tinha chorado na escola. Mas todo dia eu acordava e lembrava que essa mãe só existia nos meus sonhos. Minha primeira menstruação foi sozinha, com papel higiênico e vergonha. A escola ligou para a casa dela. Ela apareceu depois de 2 dias. Me jogou um pacote de absorventes na cama e disse: "Agora se vira." E eu me virei. Aprendi a esconder dor, a não pedir ajuda, a achar que amar era aceitar tudo em silêncio. Mas algo em mim começou a mudar. Não era raiva ainda. Era outra coisa. Um tipo de resistência silenciosa. Como se uma parte minha, mesmo pequenininha, dissesse: "Eu não sou isso que ela me faz sentir." E ali, sem saber, nasceu minha força. Não foi bonita, nem clara, nem fácil. Mas foi ali, no vazio que ela deixou, que eu comecei a me construir. A sombra que cresceu. Aos 9 anos, eu já sabia sorrir sem estar feliz. Tinha aprendido a dizer "tá tudo bem" com a voz firme, mesmo quando o estômago doía de chorar escondida no banheiro. Era como se eu tivesse criado outra eu para mostrar para o mundo. Uma versão mais forte, mais comportada, mais aceitável. A verdadeira ficava escondida, presa num canto escuro dentro de mim. Na psicologia, eles chamam isso de persona, mas eu só chamava de sobrevivência. A menina invisível que morava comigo crescia em silêncio. Não fazia escândalo, mas colecionava tudo. Palavra por palavra, olhar por olhar, grito por grito. Minha mãe aparecia às vezes. Trazia um presente, um vestido novo, um sapato caro, mas não me olhava nos olhos. Era como se para ela eu fosse só uma formalidade, um lembrete do que ela queria esquecer. Comecei a observar tudo, como ela sorria para os outros, como se maquiava antes de sair, como falava de mim com outras pessoas. Está crescendo. Tem dado trabalho.
Não sei de quem puxou isso. Como se eu fosse um objeto que ela mantinha por obrigação, e não por amor. Na escola, aprendi a me adaptar. Era boa aluna, tímida, quietinha. Professores gostavam, colegas me ignoravam. Mas dentro de mim, tinha uma tempestade crescendo. Era raiva, sim, mas também era tristeza. Era a confusão de quem ainda não entendia por que precisava pedir desculpas por existir. E foi nessa mistura que minha sombra nasceu. Não era maldade. Era a parte de mim que sentia tudo o que não podia mostrar, que gritava por dentro enquanto eu sorria por fora. Essa sombra me protegia, me fazia forte, mas também me afastava de tudo. Aos 12, parei de sonhar com mães inventadas. E comecei a sonhar comigo mesma. Sumindo. Não morrer exatamente. Só desaparecer. Virar fumaça. Deixar de ser fardo. Mas sempre que esses pensamentos vinham, uma parte de mim resistia. Era como se uma voz baixa dissesse: não é você que está errada. É o mundo que te ensinou isso. E eu ouvia. Mesmo que baixinho, eu ouvia. Comecei a escrever. Diários, cartas que nunca enviei, frases soltas que não faziam sentido para ninguém além de mim. Escrever era como abrir uma fresta no porão onde minha sombra vivia. Deixava entrar um pouco de ar, de luz. Um dia, encontrei um caderno antigo da minha mãe. Era dela, dos 17 anos. Li páginas inteiras sobre solidão, sobre raiva, sobre não querer ser mãe, sobre medo de repetir a história da própria mãe. Ali, pela primeira vez, entendi. Ela também foi ferida. Ela também tinha uma sombra. Ela só escolheu não enfrentá-la. Fechou o caderno. Engoliu a dor. E me empurrou para fora, como fizeram com ela. Mas eu podia fazer diferente. Ainda não sabia como. Ainda doía muito. Mas naquele momento entendi que a dor que me formou não precisava me definir. E que talvez, só talvez, a maior vingança seria me tornar inteira. Mesmo depois de ter sido partida em pedaços. Quando ela voltou, fazia mais de 10 anos que eu não via o rosto dela. A última vez, eu ainda usava mochila nas costas e evitava olhar nos olhos dela com medo de encontrar neles aquilo que me machucava mais que qualquer palavra: indiferença. Nesse tempo, cresci. Não da forma bonita e leve que os filmes mostram. Cresci no susto, na falta, na ausência de raízes. Trabalhei cedo, aprendi a me virar, me formei com esforço, construí uma vida do meu jeito. E achava, honestamente, que nunca mais precisaria olhar para trás, até que ela voltou. O telefone tocou numa tarde comum. Era um número que eu não conhecia. Alô? Uma voz cansada do outro lado. É a sua mãe. Silêncio. Eu preciso de você. Ela estava doente, internada. Os médicos tinham dito que talvez fosse a última oportunidade. Demorei a responder. Não por raiva, mas porque aquela ligação quebrou algo em mim. Um espaço que eu tinha selado com cimento emocional, com anos de silêncio. Ela voltou. Mas não por mim, por necessidade. Ainda assim, eu fui. No hospital, ela estava menor. Não no tamanho do corpo, mas na presença. Parecia uma boneca desbotada da mulher que um dia me ignorou. Os olhos estavam fundos, o cabelo ralo, o corpo frágil. Mas a boca ainda hesitava em me chamar de filha. Você mudou. Sim, eu precisei mudar para sobreviver. Ela tentou sorrir, mas o sorriso não resistiu. Eu sei que falhei. Eu não sabia como ser mãe. Essas palavras bateram forte, mas não foram cura. Foram apenas a confirmação de tudo o que eu sempre soube. Naquele momento, não senti ódio, nem pena. Senti tristeza, não por mim, mas por ela. Por ter escolhido o caminho mais fácil. Negar a própria sombra. Projetar em mim tudo que não sabia lidar nela mesma.
Ela tentou tocar minha mão. E eu deixei. Porque ali, diante daquela mulher quebrada, eu entendi que ela não era o monstro da minha infância. Era só mais uma alma ferida, que deixou a dor guiar os passos. Você ainda me odeia? Ela perguntou. Não. Eu só precisei me proteger de você por tempo demais. As lágrimas vieram, primeiro nos olhos dela, depois nos meus. Porque ver fraqueza onde um dia houve abandono é um tipo estranho de redenção. Ficamos em silêncio por muito tempo, mas foi um silêncio diferente. Não o silêncio da rejeição, mas o da aceitação do que não pode mais ser mudado. Naquela noite voltei para casa com o coração misturado, entre mágoa e compaixão. Entre o que eu merecia e o que recebi. E uma pergunta ecoando. Será que o perdão é mesmo sobre o outro? Ou sobre a liberdade que ele me devolve? O último pedido. No terceiro dia voltei ao hospital. Ela estava mais fraca, mais pálida, mais silenciosa. Os monitores apitavam baixo, como um lembrete de que o tempo estava se esgotando. E com ele, talvez a última chance de resolver o que nunca foi dito. Sentei ao lado da cama. Ela virou o rosto lentamente. Olhou para mim como se me enxergasse pela primeira vez. Eu pensei que você não viria mais. Eu quase não vim. Ela respirou fundo. Fechou os olhos. Depois disse: Preciso te pedir uma coisa. Eu me preparei. Não sabia o que viria, mas parte de mim já sabia que seria difícil. Eu não quero morrer sozinha. Quero que você fique comigo até o fim. Essas palavras não eram simples. Eram um terremoto. Como se em segundos, toda a estrutura que eu levei a vida para construir balançasse de novo. Ela queria minha presença. Ela, que um dia virou o rosto. Ela, que me negou o colo, nome, história. Agora pedia amparo no momento mais frágil. Você sabe o que está me pedindo? Ela assentiu com os olhos. Não falou mais nada, mas a boca tremia. O que ela não conseguia dizer, o corpo gritava. Ela estava com medo, não da morte, mas de ir embora sem ninguém, sem história, sem perdão. E aí a menina dentro de mim falou mais alto, aquela que chorou atrás da porta. A que fingiu dormir esperando um beijo de boa noite. A que cresceu aprendendo que amor era ausência. Ela sussurrou: Fique por ela, mas principalmente, fique por você. Porque às vezes, deixar de reproduzir o que nos feriu é o ato mais revolucionário de todos. Eu respirei fundo. Eu fico. Minha mãe fechou os olhos e chorou. Foi um choro contido, frágil, silencioso, como quem carrega culpa demais para conseguir gritar. Nos dias seguintes, fui todos os dias. Li para ela. Passei creme nas mãos. Falei do tempo, das ruas, das coisas que nunca compartilhei. Não por ela, mas por mim. Para resgatar o que restou da filha que fui. E para não carregar para sempre a raiva que, no fim das contas, só me fazia sangrar por dentro. Você me perdoa? Ela perguntou. Eu ainda não sei, mas estou tentando. Estar aqui é meu começo. Ela sorriu. E naquele sorriso cansado, vi não uma mãe, mas uma mulher. Com falhas, feridas e medo. A sombra dela tinha feito a minha crescer, mas agora eu podia escolher o que fazer com isso. Podia manter a corrente, ou quebrá-la. E foi ali, naquela cadeira de hospital, segurando a mão da mulher que mais me feriu, que eu entendi. Eu não estava ali para ela morrer em paz. Estava ali para eu finalmente viver em paz. O dia que ela partiu. Era uma quarta-feira. O céu estava limpo. Uma manhã comum demais para o que estava prestes a acontecer. Cheguei no hospital e a enfermeira me olhou diferente. Com aquele olhar de quem quer dizer, se prepare, sem usar palavras. Entrei no quarto.
Ela estava acordada, mas parecia já não estar mais ali. Os olhos, antes tão vigilantes, agora olhavam o nada, como se assistissem um filme que só ela conseguia ver. Sentei ao lado dela, segurei sua mão. Estava fria, leve, como se aos poucos estivesse se desfazendo de tudo que a manteve rígida por tantos anos. Você está aqui, ela sussurrou. Assenti. Obrigada por não me deixar sozinha. Ela não pediu mais nada. Nem tentou justificar nada. E foi exatamente isso que me doeu mais. Ela finalmente tinha entendido o peso do que não fez. Por alguns minutos ficamos ali, em silêncio. E então, de repente, ela disse: Eu sonhei com você, pequena. Correndo no quintal. Eu te via, sabia? Demorei a responder. Mas não dizia nada. Completei. Ela fechou os olhos. Uma lágrima escorreu. Eu sentia vergonha. Medo. Achei que você me lembrava daquilo que eu perdi. E o que foi? A minha mãe. Aquela frase me desmontou por dentro. Porque no fim, minha mãe também foi uma filha abandonada. E escolheu, consciente ou não, repetir o ciclo. Negar em mim a criança que ela nunca conseguiu ser. Mas eu não queria ser herdeira dessa dor, nem carregar a corrente de mágoas. Eu queria algo novo. Queria paz. Você não precisa mais fugir, eu disse. Pode ir. Eu tô aqui. E eu vou ficar bem. Ela respirou fundo. A última respiração. Longa. Silenciosa. Definitiva. E então, partiu. Sem alarde. Sem drama. Sem redenção completa. Mas com um último olhar de humanidade. Saí do hospital e caminhei por ruas que pareciam diferentes. O mesmo sol de sempre. O mesmo barulho de carros. Mas dentro de mim, algo tinha mudado. Senti um peso se soltando do peito. Não porque ela tinha ido, mas porque eu tinha ficado. Fiquei inteira, presente, consciente. A menina que um dia foi rejeitada tinha feito as pazes com a mulher que se tornara. E mais do que isso, com a dor que a moldou. Não era perdão completo, mas era liberdade. No mesmo dia, escrevi uma carta. Para mim mesma. Como se deixasse registrado. Você passou por isso. Você sobreviveu. E agora, você escolhe não repetir. Herança invisível. Depois do enterro, voltei para casa com uma sacola nas mãos. Dentro, algumas fotos antigas, documentos e um diário que a enfermeira havia me entregue. Ela pediu para você ficar com isso. Demorei dias até conseguir abrir. As primeiras páginas estavam em branco. As últimas também. Mas no meio, encontrei pedaços de uma mulher que eu nunca conheci. Frases soltas, reflexões, confissões escritas às pressas. Hoje pensei em ligar para minha filha, mas não sabia o que dizer. Às vezes tenho medo de ter criado um monstro por não saber amar. Ela é forte, mesmo sem mim. Isso me dói. Fechei o caderno e chorei. Não por tristeza, mas por entender, enfim, que minha mãe viveu presa em sua própria prisão. E me criou a partir do medo, não do amor. Essa foi a herança que ela me deixou, uma cadeia emocional disfarçada de maternidade. Mas agora era minha vez de decidir o que fazer com isso. Pensei em tudo que ela me ensinou sem intenção. Que carinho tem preço. Que presença pode ser uma ausência disfarçada. Que amar é um risco que ela nunca quis correr. Mas também pensei no que eu aprendi apesar dela. Que eu posso construir laços sem repetir padrões. Que posso acolher sem anular. Que posso dizer te amo sem esperar perfeição. E ali, naquele dia, fiz uma escolha silenciosa. Não serei o reflexo da mulher que me feriu. Serei a ponte que ela nunca conseguiu atravessar. Voltei a visitar o abrigo onde morei por um tempo. As meninas ainda estavam lá, com olhares duros e corações trancados.
Comecei a conversar com elas, a ouvir sem corrigir, a segurar a mão sem perguntar. Ali, encontrei outra forma de ser mãe. A mãe que escuta, que está. Que não precisa ser biológica para ser real. Uma das meninas me perguntou: "Você teve mãe?" Demorei a responder. Tive. Mas passei a vida toda tentando entender quem ela era. Ela ficou em silêncio. Depois respondeu: "Eu também." Nos olhamos. E ali, sem dizer muito, reconhecemos a dor uma da outra. É curioso como, quando deixamos de esperar algo de alguém, finalmente conseguimos oferecer o que faltou. Eu nunca vou saber o que minha mãe poderia ter sido. Mas sei exatamente o que eu não quero ser. Não quero amar com medo. Não quero afastar para proteger. Não quero silenciar quem confia em mim. Minha herança é outra agora. Não feita de bens, nem de traumas reciclados, mas de escolhas conscientes, de presença, de escuta, de coragem para amar mesmo com cicatrizes. Porque no fim, herança não é o que deixam pra gente. É o que a gente decide continuar carregando. Ou finalmente deixar. E eu escolhi deixar. Não ela, mas a dor. A mãe que eu decidi ser. Eu nunca pensei em ser mãe. Durante anos, associei esse papel à dor, rejeição, silêncio. Ser mãe era sinônimo de ferir, de falhar. Mas um dia, ao ver uma menina no abrigo chorando em silêncio, me vi nela. Ela estava encolhida no canto da sala, com os olhos marejados, tentando parecer forte, tentando não chamar atenção. Me aproximei devagar. Sentei no chão, ao lado dela. Não disse nada. Depois de alguns minutos, ela sussurrou: "Eu não queria mais estar aqui." Meu coração apertou. Porque era exatamente isso que eu sentia aos 6 anos, escondida atrás da porta. Mas ninguém se aproximou de mim naquele dia. Ali, entendi algo que me atravessou inteira. Eu poderia ser para ela o que eu nunca tive. Não como salvadora, nem como heroína, mas como presença. E presença cura. Comecei a ir ao abrigo toda semana. Primeiro só para conversar, depois para ouvir. E por fim para construir vínculos. Descobri que existe uma maternidade silenciosa, que não precisa de parto, que nasce da escuta, da empatia, do compromisso de não abandonar. Uma das meninas, a Letícia, passou a me esperar na porta. Ela tinha medo de tudo. Mas quando me via, corria e me abraçava como se aquele gesto fosse o único lar que conhecia. "Você é minha mãe do coração", ela disse um dia. Fiquei sem resposta, mas o peito aqueceu. Talvez eu nunca tenha tido uma mãe como precisava. Mas isso não me impedia de ser agora a mãe que eu merecia ter sido acolhida por. Eu não queria repetir, queria romper. E para romper, eu precisava escolher diferente. Todo dia, mesmo quando a voz da minha sombra me dizia: "Você vai falhar também. Você não sabe como cuidar." Eu respondia: "Talvez não saiba tudo, mas eu sei o que machuca e prometo não causar o mesmo." Adotei 2 adolescentes do abrigo. Não foi um conto de fadas. Teve resistência, conflito, insegurança, mas teve verdade, e isso bastava. Aprendemos juntas a amar com calma, a errar e pedir desculpas, a nomear sentimentos e, acima de tudo, a ficar. Porque, para quem foi deixado, ficar é revolucionário. Hoje, quando me olho no espelho, vejo alguém que ainda carrega marcas, mas que não sangra mais por elas. Vejo uma mulher inteira, moldada pela ausência, mas guiada pela escolha de presença. A mãe que eu decidi ser é imperfeita, mas real. É falha, mas consciente. É humana. Mas, acima de tudo, é livre do peso que não era dela. E isso, por si só, já é um recomeço. Não foi por ela, foi por mim. Durante anos,
Eu achei que precisava perdoar minha mãe por ela, para que ela descansasse em paz, para que ela soubesse que, apesar de tudo, eu não a odiava. Mas hoje entendo. O perdão não foi por ela, foi por mim, para não carregar nas costas o que ela largou nas minhas, para não repetir as ausências que me formaram, para ser, finalmente, livre. Às vezes, ainda me pego lembrando dela, não com raiva, mas com uma estranha compaixão. Vejo flashes, o vestido vermelho que ela usava, o barulho do salto no corredor, o perfume que ela deixava no ar, sempre antes de sair, nunca ao ficar. Pensei que esqueceria, mas não esqueci. E talvez essa seja a maior prova de que superei. Lembrar, sem sangrar. Transformei a dor em ponte, o silêncio em voz, a ausência em presença. Não porque ela merecia, mas porque eu merecia parar de carregar o peso do que ela não conseguiu me dar. Abri um projeto social com o nome Casa da Aurora, em homenagem ao nome que ela disse que quase me deu, mas desistiu de colocar na certidão. Aurora. Novo começo. Primeira luz depois da noite. Hoje, meninas de diferentes idades entram por aquela porta e recebem aquilo que um dia eu implorei sem palavras. Escuta, afeto, cuidado. Algumas ainda têm suas mães vivas, outras nunca souberam quem eram. Mas todas carregam a mesma pergunta nos olhos. Eu sou digna de amor? E todas recebem a mesma resposta, dia após dia. Sim, mesmo com cicatrizes, mesmo com medos, mesmo com sombra. Ali, eu encontrei sentido. Não no que perdi, mas no que decidi construir a partir disso. Tem quem diga que a dor nos fortalece. Eu não acho justo romantizar o sofrimento. A dor me formou, sim, mas foi a consciência que me libertou. Não precisei virar heroína, nem santa, nem mártir. Bastou escolher. Não serei o que fizeram comigo. Escrevi minha história, com erros, vírgulas, rasuras, mas também com novos começos. E no final dela, deixei uma dedicatória. Para a menina que um dia fui, que cresceu sem colo, mas com coragem. Minha mãe partiu sem nunca entender quem eu era de verdade, mas eu entendi quem ela não conseguiu ser. E isso me basta. Volto a visitar seu túmulo às vezes. Levo flores. Não por saudade, mas por respeito à história que me trouxe até aqui. Porque no fim, ela me deu a vida. Mas fui eu quem escolhi o que fazer com ela. E é por isso que posso dizer, em paz, não foi por ela, foi por mim. E foi o suficiente.